Acontece. Hoje eu não realmente estava com minha agenda muito lotada, mas eu fico muito contente de ter Sofia aqui. Sofia é uma mulher interessantíssima. Além de ser linda, chique, bem-sucedida. Tive com ela em Marrocos, a gente passou uma experiência maravilhosa juntas. Várias palestrantes tiveram num momento muito especial, porque o deserto, eu digo que é um lugar que não é um lugar qualquer, é um lugar onde realmente a gente faz transformações. E tive a honra de chegar perto dessa mulher e ter ela agora como uma pessoa que é do meu meio. Eu gosto dessa mulher, então estamos aqui. Eu convidei Amei! Sofia, eu falei, Sofia, você vem um pouco falar da sua experiência para essa mulherada toda que está aqui. E o melhor, somos muitas mulheres mais do que aqui estamos, porque estamos espalhadas em 20 países. E aí isso fica gravado e depois isso é assistido por outros, porque tem diferenças de horário e muitas vezes as pessoas em outros lugares não conseguem estar presente. Mas essa nossa conversa, esse bate-papo vai estar gravado e depois as pessoas vão poder beber na sua fonte. Minha amada, eu quero te perguntar o seguinte: como é que você chegou aonde você chegou? Mas mais importante, como você chegou? Eu queria perguntar outra coisa. Quando? Quando você resolveu ser quem você é? Quando Nossa, você teve a virada? gente, primeiro, que honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada, Rijarda. Obrigada, Thaís. Ficamos aí dias intensos em Marrocos, que foi muito importante para realmente conhecer, se conectar, não de forma superficial. Então, para mim é uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Eu costumo dizer que o momento em que eu decidi ser quem eu sou foi quando eu era criança. Meu pai é negro. E ele teve um super preconceito já com a família da minha mãe, que é branca. E lá atrás, meu pai ele disse uma coisa pra mim. Ele falou: Olha, você vai ser sempre do tamanho que você acreditar ser. Né? Quando eu cheguei da escola chorando, porque eu era mais escura da escola na época, né? E aí meu pai disse isso. Então, ali eu vi, e eu falo todo dia uma frase na minha rede social, gente, é Sofia Martins _SP, pra quem não me conhece. É, que eu falei assim, eu falo uma coisa, não terceirize nada a ninguém, Thaís. Então, lá atrás, Sofia, lá atrás, você sabia o que você ia ser? Não, eu sabia que eu não podia dar errado. Só isso, eu só queria dar certo. Pra orgulhar ali meu pai, pra fazer o que eu fosse fazer dar certo. E meu pai, ele disse aquilo ali, e foi muito importante. Eu não gosto dessa mania que hoje estão falando, né, de virada de chave. Vira a chave e tal, parece que você tem um botão que você vai vir aqui e virar a chave. Não. Você vai se conhecer, você vai entender, você vai ter disciplina, você vai seguir. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Eu nunca me coloquei abaixo de ninguém. Então, isso por muito tempo soou arrogância para muitas pessoas. Eu comecei bem brevemente, assim, o meu currículo, gente. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu não sou herdeira, eu vou deixar a herança, eu costumo dizer. E eu comecei, assim, o improvável. Hoje pergunto se meu pai é incorporador, porque tem muitas mulheres em vendas imobiliárias, mas não tem encargo de desenvolvimento imobiliário e incorporação, são só 3%. Então, são coisas distintas. E aí, eu cheguei na alta patente no banco, de tudo por performance, e minha mãe ficou doente. Eu precisei voltar para São Paulo, e aí eu tenho um no compete de 15 anos na instituição financeira. Então, quando eu tava ali no auge, parece que tudo derrubou e você começa tudo de novo. E eu gosto de falar disso porque às vezes você tá num recomeço. E como recomeçar é difícil, independente de onde você tá. E você tem que ter paciência com você mesmo, né? E ali eu olhei e falei, e agora? Aí eu comecei como corretora numa empresa que não tinha empresa de vendas, fui campeã, coordenei 11 projetos, gente, para quem não sabe coordenar aqui em São Paulo é você ir no plantão, das 6 da manhã às 10 da noite, segunda a segunda, é isso. E eu fui performance de vendas. Eu desenvolvi um time de vendas com a maior velocidade de São Paulo. Gente, São Paulo é um mundo. Só para vocês terem ideia, a zona leste de São Paulo tem o PIB e a quantidade de pessoas maior do que o Uruguai, né? Um país. Então, assim, só para vocês entenderem o tamanho de São Paulo. Você ter esse desenvolvimento aqui é muito grande.
né? Para vocês terem ideia, a gente lança 3.000 unidades em Portugal no ano, aqui são 250.000, né? Só Hum. São Paulo. Então, o tamanho disso para você vender, e aí eu participei de 60 projetos de desenvolvimento e performance do time de vendas para vender. Então, CEO, aí eu fui fazer carreira internacional, sou conselheira hoje em Singapura, em Portugal, e eu tenho um projeto habitacional que qualifica a mão de obra de mulher regressa. Desenvolvi isso. E aí, o que que eu coloco? Eu não sou aquela pessoa que vai chegar e falar assim, poxa, Sofia, de vir aqui e falar todas as dificuldades que eu tive, que são muitas. São muitas, se chegar nessas reuniões que são majoritariamente por homens e um mercado bem antigo, bem arcaico, que é o da construção, bem mesmo, é acima. E aí você tem que comprovar muitas vezes. Então, eu sempre me preparei para eu chegar e eu ser, se eu precisasse ser 10 vezes melhor, eu ser 20, sabe? Então, eu coloquei a minha energia nisso, porque eu entendi que o mundo, ele não respeita a pessoa que não tem um resultado financeiro. E aí você fala, isso é o mundo, não sou eu. Então, o jogo é esse, né? Então, eu cheguei assim, eu falei, bom, se eu tiver a independência financeira, eu tenho uma independência feminina no mundo dos negócios. E hoje, as pessoas, elas... Hoje não, o mundo é assim, né? Mas hoje, quando você chega numa reunião, a pessoa ela olha e fala, ela tem 3.000 residências nos Estados Unidos administrados por ela, ela tem um projeto habitacional no Brasil com o governo federal. O respeito ele se dá depois, né? Então, isso é importante a gente não romantizar isso, e por isso que eu falo tanto do profissional de luxo. Não é eu ter vendido uma ilha na Europa, não é nada disso. É como você faz o outro se sentir, como que você não romantiza as coisas, como que você resolve. Isso é treinável. Então, lá atrás, eu comecei a treinar a minha mente em situações muito difíceis. Gente, assim, eu tive uma situação, Thaís, completamente difícil na minha vida quando eu tinha 18 anos no banco, que um gestor chegou para mim e falou assim: Olha, você não vai conseguir ser gestora. E eu olhei assim pra ele, foi um baque pra mim, porque é aquela idade que você quer salvar o mundo, sabe? Guerra mundial, sabe? Paz mundial. A gente tem aquela idade, né? Grêmio estudantil, sei lá. Eu entrei na faculdade muito cedo, tenho pós, mestrado, doutorado. Mas é aquela idade que você quer, sei lá, você acha que você tem uma força, né, pra resolver tudo, né? Então eu tava naquele. Então aquilo foi muito dolorido pra mim. E aí eu falei assim pra ele: Por quê? Pode perguntar por quê? Ele: Porque você é mulher. E aí, gente, eu tenho 41 anos, sou casada há 21 anos, completei agora em agosto. É, eu olhei assim pra ele, naquela época, hoje, né? Imagina essa fala e tal, machista. E aí eu olhei pra ele e falei assim: por quê? Por ser mulher? Qual que é o ponto dele? Vocês têm muito hormônio, vocês colocam muita emoção pra decisão. Eu cheguei em casa naquele dia e eu tinha duas decisões minhas: chorar, né? Falar, né? Ou falar com os meus pais, meu pai do interior da Bahia, minha mãe do interior de Minas, tipo. Não tem uma cultura para me orientar em alguma coisa daquilo ali. Então, eu tinha essas duas decisões, ou chorar por aquilo ali, ou seguir, né? Pegar aquilo ali e entender. E eu entendi que ele, se ele falou aquilo, ele tinha uma coragem para me dizer e uma verdade, seja ela correta ou não, né? Que eu não vou entrar nesse assunto aqui. E eu peguei aquilo como bom. Então, eu sempre peguei toda a situação muito difícil que me machucou, eu sempre procurei algo bom naquilo ali. E isso é muito difícil, isso é treinável, porque às vezes você está destruída. Quantas situações, né? De você chegar e dar nervoso e você pode ter uma síndrome do pânico, você pode ter um monte de coisa, ou você pegar aquilo ali e olhar pelo lado bom. Uma situação péssima dessa. E aí, gente, eu fui tratar para eu não ter ações hormonais. Eu tomo muito cuidado com os meus hormônios até hoje. E aí, resumidamente, eu fiz tudo isso, um tratamento, e etc. E eu cheguei para ele e falei: Olha, agora eu tô apta a isso. Mas eu tinha um resultado tão acima do segundo lugar no banco que não tinha como me ignorar. Não tinha como me ignorar. E aí, eu fiz uma venda de um software com 23 anos, de uma performance altíssima, onde eu conquistei meu primeiro 1 milhão. Não tinha como me ignorar. Então,
não é só ser bom, é você ser a melhor naquilo ali. E eu falei assim, então, se a pessoa ela não me aceita por isso, vai ter que me aceitar por resultado. Resultado não leva a desaforo. Então, eu sempre fiz isso, de chegar na reunião e saber assim, de cabo a rabo, cabo a rabo, tudo. Num ponto em que as pessoas olhavam e falavam, não, isso não deve ser checa, e era. Então, assim, com 25 anos, eu fui gestora dessa pessoa que me disse isso. E aí, quando eu assumi a América Latina, e sabe o que eu falei pra ele? Ele é um amigo meu até hoje, tá, gente? Não é. Eu falei pra ele uma coisa. Você teve uma coragem de dizer uma coisa que muitos somente iriam ocultar e nunca dizer pra uma mulher por causa do mimimi também. De, imagina, eu? E aquilo me fez crescer para eu olhar hoje na cadeira que eu sento, a olhar decisões com racionalidade e não emoção. E tanto é que ele é um amigo meu até hoje, porque eu não tratei ele com a emoção daquilo que eu senti naquele dia, que foi muito ruim. Não foi só um dia, né? Foi até eu chegar lá. Então, assim, você vai ter situações na sua vida que você pode colocar ela no seu coração e ser um câncer e você morrer com ele. No sentido mesmo de saúde, de mente, você olhar aquilo como uma solução e um meio para você fazer a diferença. Então, sempre quando alguém me desafia em algo, eu olho o que aquilo pode ser bom para mim, mesmo que é muito difícil às vezes. Assim, às vezes parece que está procurando petróleo, né, para achar uma coisa boa, mas você vai achar. E isso foi esses desafios, né? Então, para mim chegar hoje aqui, eu gosto de falar disso, porque não foi, não é, não foi, e eu falo que sempre a próxima etapa é mais difícil, porque hoje eu trabalho com o terceiro setor, eu tenho um projeto que foi eleito agora como case no COP30. Então, você vai tendo os desafios desse tamanho, né? Sempre é o próximo. E que bom. Então, a gente não pode romantizar muito essas coisas. E geralmente, eu gosto de falar uma coisa assim, o mundo ele tem ali de 6 milhões a 7 milhões de anos, o direito da mulher tem 100. Então é muito enraizado as pessoas chegarem e você falar assim, ó, isso aqui é verde. E você, por ser mulher, a pessoa fala, será que é mesmo? Se um homem chega e fala, é verde? É, entendeu? Então isso é uma coisa muito enraizada culturalmente. E a gente não pode ficar perdendo tempo de falar assim, pô, eu falei. Então eu chegava na reunião e falava assim: isso aqui é verde, por quê? É a junção do azul com o amarelo em tantos percentuais, isso, isso. Acabou. A razão. Então, eu parei de romantizar que, poxa, você não tá me ouvindo? Nossa, para eu chegar com dado, para eu chegar a ser a melhor. Por isso eu tenho tanta graduação disso, porque eu falei, eu vou chegar. E eu vou falar e vai ser. Então, coloca o desafio como algo de aprendizado. E eu falo que isso é ser um profissional de luxo, isso é você conseguir ter uma performance mesmo, e as pessoas respeitam o imposto de renda. É incrível. Então, quando a pessoa já teve situações, eu falo assim, tudo bem, você está falando isso para mim, de ofensas mesmo, né? Grandes, assim, e porque você lida com resultado no mundo de muito dinheiro, a construção. E aí você, às vezes a pessoa não gosta de você pela existência, porque você existe, ela não gosta, entendeu? Não tem nada que. E tudo bem, ela tem o direito dela. Mas até viralizou um corte meu na TV que eu fui aqui, e é um programa mais polêmico e tal. Eu sabia que ia chegar numa polêmica, por mais que eu não fale sobre polêmica na minha rede social. E aí falou assim, Sofia, qual foi o momento em que você teve mais desafio dentro de gestão e tal? E foi indo na situação. E foi quando eu trabalhei com 9 executivos e a pessoa falou assim, tipo, eu dormi com quem para eu ser CEO, né? Para estar ali, porque é nova, não sei, né? A pessoa com a cabeça disso. E aí, as pessoas, elas esperam da mulher um desequilíbrio, porque dá vontade de pegar a cadeira e dar na cabeça de quem falou isso, né? Principalmente pra gente que, nossa, tirou ali a água do poço com um baldinho, um copo d'água, né? E aí, eu esperei, e a inteligência emocional, ela é muito importante. Eu esperei, eu falei, você concluiu? Ele concluiu. Eu falei, olha, quando você tiver a quantidade de qualificação que eu tenho, né? Porque você não tem um mestrado, um doutorado, você não tem. Quando você tiver o meu resultado, que você tá 85% longe de mim nele, em performance em São Paulo. Aí a gente conversa, porque com relação ao seu olhar, eu sinto muito por você, porque isso é sua criação, não a minha. Tudo bem pra mim. Eu acabei a reunião com isso, sendo educada.
Então, às vezes, a gente passa por situações muito dolorosas que, se a gente for muito gentil, eu falei assim, ó, você não sabe como lidar com uma pessoa muito arrogante? Seja tão gentil a ponto de constranger ela. E eu sorri e falei, é isso. Eu não falei, você está me ofendendo. A pessoa espera um desequilíbrio, né? Um histerismo. Não, eu falei resultado que não leva a desaforo e fui gentil. Acabou a reunião. Os líderes da reunião falaram, não, isso foi uma ofensa grave, vamos acabar a reunião aqui. E não seria assim o fim dessa reunião. Entende? Que eu já participei de outras e eram só homens. Então, e alto executivo, tá, gente? Não tô falando de gente pequena aqui, não tô falando disso. Então, eu gosto de falar sobre isso quando a gente fala de vendas, de performance, de luxo, de independência financeira, de independência da mulher, porque tá tudo muito ligado. Você ter esse pilar na sua cabeça que você pode. Eu não colhei que eu era filha do nordestino e tal, a gente pode ser vítima da situação. Eu fui vítima nessa situação, concorda? Ninguém gosta de ouvir isso. Várias vezes nós somos, mas eu não sou vitimista. O que eu faço com aquilo que fazem comigo é responsabilidade minha. E isso é decisão minha. Então, eu nunca deixei aquilo me machucar. Eu nunca. Não é que não é gostoso, entende? Machuca, mas eu nunca deixei aquilo enraizar a ponto de me travar. Então eu olhei e falei assim, bom, o que que eu faço para isso aqui eu ser a melhor nisso aqui? E não é arrogância, porque nós passamos o maior tempo com a gente, então a gente tem que se respeitar. E a gente espera do outro. Então o outro falou, para mim ele sempre vai ser o outro. Eu sou a premissa máxima da minha vida. Sofia, uma vez eu falei isso e uma pessoa falou assim, é porque eu sou mãe, Sofia é meu filho. Tá, se você estiver numa cama de hospital, você cuida como do seu filho? É você. Se você não entender isso, né? Você é a pessoa que mais fica com você. Seu filho vai casar, seu filho vai ser uma pessoa bem-sucedida, vai ir para outro lugar. Isso é um ponto, assim, muito importante, né? São situações que eu gosto de falar porque é difícil, né? Ouvir, mas você tem que se colocar como um pilar na sua vida. Isso é importantíssimo, porque aí a gente passa essas situações e segue, né? E para mim, em momentos, muitos momentos, principalmente quando você chega num cargo executivo, você está muito sozinha, mas muito sozinha. E tudo bem, né? É como você lida, porque é você com seus pensamentos. Então você tem que estar bem, saudável, com a sua mente. Hoje eu sempre atribuo a atividade física para melhorar a performance. Eu fui uma pessoa que eu fui muito indisplicente com a minha saúde por muitos anos. Então, eu tive aí duas estafas fortes, né, por trabalhar muito. Então, por isso que eu compartilho sempre na minha rede social, eu treinando e tal, porque isso é uma coisa recente, tem 5 anos, eu fui aumentando a escala, e isso é muito importante, porque eu aumentei muito performance e qualidade de tudo na cabeça. E eu era a pessoa que deixava sempre pra lá, né? É, esse é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês sobre tá difícil? Como que você ganha mais dinheiro? Porque chorar em Paris é melhor do que chorar embaixo da ponte. Então, você ficar chorando na sua cama não vai resolver nada. Às vezes a vontade, gente, da gente sair da cama tem. Não, teve dia assim, a gente abriu um IPO que a pressão era tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes eu piscava e doía, sabe? E quem passa muita pressão sabe. Então, você tem que saber muito onde você quer chegar, você tem que falar muito positivamente com você. A gente captou 1,2 bi, foi muito difícil, pressão muito grande, pessoas muito difíceis, o ser humano, né? E você tem que olhar e como que você suaviza isso no meio do caminho? É você saber onde você quer chegar. Então, eu não passava isso para o meu time, que era muito grande, porque era uma situação que a gente estava passando como executivo e seguir, né? Então eu sempre olhava assim, como que eu posso rentabilizar melhor isso? Até hoje, de piadinha, aí quando eu comecei a rede social, tem 11 anos que eu tô na rede social, nossa, tem um doutorado, você vai pra rede social, é blogueirinha agora. É que na época não tinha a Virgínia, né, pra cobrar 1 milhão um post, porque senão eu ia falar, meu amigo, o dia que eu cobrar 1 milhão um post, eu posso ser blogueirinha assim, porque tem muita gente aí com doutorado que não tem isso, nem o primeiro milhão. Então, ó, né? Vamos só sempre ter um coração ensinável para aprender algo. Goste você ou não, esses dias mesmo teve uma discussão aí
Eu dou aula aqui na FGV como professora convidada, e aí uma aluna perguntou para mim, Sofia, você como uma pessoa, voz do setor, como que você vê não sei o que lá da Virgínia? Tipo, eu pensei, gente, eu dou aula para CFOs de MBA, e veio essa pergunta para mim. E aí eu olhei como que é importante você entender duas coisas. Uma pessoa de 25 anos com 400 milhões de patrimônio. Respeita o resultado da pessoa, você não precisa. Você tem? Então, alguma coisa você tem que aprender com a pessoa. Gosta de você, não gosta de você? Analise e vê o que que você pode fazer de bom na sua vida, não que você faça igual. É uma atividade, é uma. A pessoa tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. O movimento, eu não sei como que você vai se adaptar para você, mas como executivo, olha isso, né? Eu fiz um post também do Elon Musk, e aí, nossa, aí foi uma crítica, hater, aquela coisa toda, porque o filho e não sei o quê, tá tirando o nome, aquela coisa, né? Internet. E eu falei assim, eu falei sobre forma de empresário. Goste você ou não goste de você, ele tem 1 trilhão de reais. Goste você ou não goste de você, você conhece ele. No mundo. Ele é uma pessoa da África do Sul. Você conhece ele. Goste você ou não goste de você, ele estava numa campanha presidencial dos Estados Unidos patrocinando a maior campanha de história. Goste você ou não goste de você, ele fez a parte do foguete para dar ré e a NASA patenteou, comprou a patente dele. Então, assim, eu não tô falando dele. Então, às vezes, a gente perde muito tempo e o que a gente está colocando como história. Pessoas que pensam diferente, elas incomodam mesmo. Agora, se tá com a razão, não tá com a razão, não é problema meu. Né? Eu falo assim, gente, meus problemas tu cuido eu e já tá o suficiente, eu não quero mais o de ninguém, não. Mas a gente tem que olhar com um olhar muito humilde, ensinável. Eu não conheço ele para eu falar sobre ele, mas eu conheço a parte de empreendedorismo que se divulga dele, de resultado. Das empresas dele, da Tesla, sustentabilidade. Ah, mas ele colocou o chip lá no cérebro. Mas ele está tentando curar a cegueira. Vai dar muito errado para dar certo. Quem que faz isso? Então, é admirável a coragem e inovação. Eu desconheço uma pessoa que arrisque tanto quanto ele, ele que quase quebrou para os foguetes, que quando deu certo. Né? Que há 8, 9 anos o foguete dele dá ré. Eu nunca disse isso, que eu estudo muito aeronaves, né? Eu piloto. Então, eu sou assim, fissurada por questão de aviação e espaço. E aí, quando você olha, a pessoa ela já tinha, porque a casca era muito grande e muito caro para despejar um foguete. Ele quase quebrou, porque ele queria que o foguete voltasse nessa cápsula numa aerodinâmica. Então, todo arremesso era aquele bombardeio porque dava errado, pessoas morriam e etc. Até que deu certo. Então, a gente não pode ter medo de arriscar quando a gente acredita, e a gente tem que acreditar mais na gente, sabe? A gente tem que acreditar mais e se olhar com mais respeito. A gente precisa entender, independente da sua área de atuação, sabe? É isso que eu queria. Eu falei aqui 25 minutos, né? Não sei, Thaís, mas eu queria compartilhar isso com vocês mesmo, porque não é fácil e também eu não estou esperando que seja, porque para grandes coisas, grandes pessoas. Não dá para você querer ser vitimista, né? Igual hoje eu até fiz um post sobre isso, porque eu caí na quinta, eu fui palestrar em Chapecó. Imagina, 10 patrocinador, todo mundo me esperando, era a pessoa principal. Aí eu caio no banheiro do hotel, colocaram na melhor suíte e era um chão muito liso. Eu fui tomar banho, gente, eu caí igual uma atleta olímpica de natação. Caí assim feio. E eu fiquei toda roxa. Aqui, fiquei toda roxa. Só que aí eu falei com o meu médico, não, não quebrei nada, a vida seguiu, né? Eu tava toda dolorida, mas a vida seguiu. Por quê? Eu tava lá contratada, dia, não sei o quê. E aí eu só falei isso essa semana. Foi quinta. Que aí cheguei em São Paulo, meu médico veio, fui fazer chave porque eu tinha inchado a minha mão, beleza. E aí eu coloquei hoje na minha rede social isso, porque eu tava muito roxa e saí e tava na academia, e aí eu falei com os meus professores e tal, quando eu ia conseguir fazer uns exercícios e tal. E hoje os patrocinadores todos me mandando, Sofia, você deveria ter falado, gente, não queria que você tivesse ou palestrando ruim ou não sei o quê, mas aí eu vou te falar uma coisa que é duro também. Ninguém tem nada com isso.
Ninguém Exatamente. quer saber dos seus problemas. Então, assim, gente, ó, quebrei? Não. Tava contratado? Tava. Faz. O que eu vou ficar falando, ah, gente, eu li um livro que as mulheres gostam de chorar na frente do espelho para elas terem dó delas mesmas. É inconsciente. Gente, olha que loucura. Então, cuidado para a gente não ser vitimista, porque a gente tem tendenciado a fazer isso por causa de hormônio, né? Eu já faço tratamento hormonal há bastante tempo, para não ter você não ser suscetível a isso. Então, às vezes você tá um pouquinho ruim, um pouquinho chateada, um pouquinho mais cansada, dá uma olhadinha. Às vezes é só hormônio, você regula ali, ó. A gente tem um monte, tem 30, o homem tem um, já faz um estrago. Então, muito. É verdade, né? Eu falo isso. E aí, hoje, quando eu falei isso, eu quero colocar isso pra você. Não, não seja vítima de nada. Porque eu falei, gente, quebrou? Não. Ninguém tem nada com isso. A gente tava em outro estado. Não tem... Eu vou ficar falando que a pessoa vai ficar com uma dó, um negócio? Não, também. Entendeu? Vida que segue. O que que eu vou fazer com relação a isso? Senão, eu não vou falar. Hoje eu só compartilhei porque eu quis falar para minha audiência o quanto é importante fazer atividade física. Porque se eu não fizesse, tinha me quebrado inteira, ligamento, não sei o que, não sei o que. E eu não quebrei nada. Pelo tombo que eu caí, pelo roxo que eu fiquei, porque eu faço muita atividade física, alongamento, pilates, yoga, tarará, tarará, tarará. E aí eu quis falar sobre isso porque a gente não se coloca na agenda e eu demorei 35 anos para me colocar. Quando o meu médico olhou meu exame e falou: você é disciplinada com tudo, mas esse seu exame aqui é de uma pessoa que tá numa cama de depressão. Suas vitaminas, e eu fiquei com vergonha. E eu falei: não, eu tenho que mudar isso, porque se eu não cuidar de mim, ele falou: se você não cuidar de você, vai chegar uma hora que vai pifar. E por isso que eu quis compartilhar o tombo. Senão, não, tipo, agrega em quê? Pra quem? Né? Não é pra ser vítima, não é pra ficarem, ai, não. Não. É pra falar assim, olha, é importante, caminha um pouco, a idade chega, a velhice ela chega e a gente não se prepara pra ela. E se a gente tiver muita sorte, ela vai chegar. Então, se prepara todo dia algum, né, com você mesmo. E às vezes a gente cuida de todo mundo e a mulher tem isso e não cuida de você. Você cuida da sua casa, você cuida do marido, você cuida do filho, você cuida da empresa. É 50 jornada da mulher. Só que você tem que se colocar também nessa agenda, né? Então, isso é muito Fantástico, Sofia. importante. Gente, olha, foi fantástico, porque você não precisa fazer mais nenhuma pergunta em relação a isso tudo. Maravilhoso. Foi uma da Thaís, né, Thaís? Mas é uma verdade, gente. Eu queria que. Perfeito, Não, não. menina, eu Você estou aqui fez, só ouvindo, você achando fez, maravilhoso tudo isso, que você é uma pessoa que é líder e conseguiu, dentro de um mercado super machista, super competitivo, passar que você conseguiu chegar onde você chegou com competência, com muita competência, com muita dedicação, muito esforço, mas mais do que tudo, com afetividade. Porque eu vendo você falar, eu olho assim, nossa, a liderança dela é uma liderança afetiva. Ela não grita, Não. não se deixa levar por uma raiva, ela se controla, é chique, podre de chique, e A dá gente uma resposta mentaliza, né, o que a gente quer. linda, maravilhosa, chique, dá uma resposta que não tem como, fala de uma forma que não tem como ninguém falar mais nada. É Você muito, sabe, muito Thaís, maravilhosa. que o Jassa me patrocina. Tudo que eu posto na minha rede social são empresários que me patrocinam pela marca. E numa entrevista ele falou que ele me escolheu porque eu sou uma empresária que, ao mesmo tempo que eu sou muito forte em posição e liderança e resultado, porque eu sou uma pessoa difícil, tem uma pessoa aqui que trabalhou comigo, ó, a Valesca, ela colocou aqui, para resultado eu exijo, sim, para a pessoa crescer mesmo e tal, mas você não pode deixar de ser feminina. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe, às vezes a mulher, ela quer se colocar numa questão, numa energia masculina e você não precisa. A sua energia feminina faz uma diferença incrível se você souber usar. Incrível. Maravilhoso isso. Isso foi um ensinamento assim muito, muito interessante. Eu acho brilhante isso, porque é você não se equiparar Não, com a coisa baixa, com a coisa nervosa, com a coisa.
ditatorial. Não, você consegue fazer tudo de uma maneira muito feminina. Gente, eu vou pedir desculpa, eu estou saindo. A Risada vai continuar contigo, tá bom? Então, já Um vou sair. beijo, Thaís. Obrigada, Thaís. Obrigada, obrigada. E Beijo, olha, Sofia, obrigada, Maravilhosa. Sofia, que lição que você me deu hoje, maravilhosa. Eu que aprendo com você, sua palestra é incrível, aprendi muito. E Trocamos, acho que um ponto trocamos. até também disso de energia e tal. Recente, eu faço parte da bancada da ONU das mulheres, né? Empreendedoras e tarará, tarará, porque o meu projeto é habitacional, tem muitas coisas. E eu vejo muito esse posicionamento de muitas mulheres muito masculinas, para tentar pôr a voz. E eu vejo que falta qualificação. Porque quando você sabe o que você está falando, as pessoas param para te ouvir se você fala pouco, certeiro e sabe perguntar. Você sabe se a pessoa é inteligente pelas perguntas que ela faz, não é pelo muito que fala. E às vezes a mulher ela quer falar muito e pôr a razão. Eu sempre gosto de ser a última a falar numa reunião. muito bem. Muito bem, Então, Sofia. mas Sofia, é difícil, que às vezes você quer argumentar. Eu gosto de olhar, eu gosto de entender, para eu entender aonde que eu tô para o que eu preciso colocar. E geralmente uma reunião de 1 hora, as pessoas vão gravar 7 minutos do que foi feito ou dito. Então você tem 7 minutos para impactar, para que seja com você que a pessoa não esqueça para você negociar. Tudo é uma técnica. Perfeito, perfeito, Sofia. Obrigada, Thaís. Bom Obrigada, espetáculo. Thaís. Tchau, tchau. Sofia, realmente, assim, você conseguiu, no seu tempo, numa pergunta, é, resolver praticamente todas. Então, isso, assim, é fantástico, né? Eu acho que todas nós que estamos aqui aprendemos muito, não é? E assim, a gente só tem muito mesmo é que agradecer a você. E eu vou abrir para que se faça. Eu nem vou fazer perguntas. Vou Tá. deixar aí. Eu falo, né? Eu falei é, bastante. você conseguiu resolver todas as perguntas. Que Eu bom. vou deixar, gostaria de duas pessoas que queiram fazer uma pergunta para Sofia. É só levantar a mão, veja aí, Vera, se tem. A Gente, pode. Em Eliane reunião assim Dávila. fechada é Aí, bem ótimo. rápido, viu, gente? Porque a gente está só com 4 minutos para terminar essa parte. Maravilhosa. Sofia, aprendi muito contigo, adorei a tua fala. Bem, Obrigada. gostaria de saber em termos de propósito de vida, qual é o teu propósito de vida e como é que isso se relaciona no teu trabalho? Como é que tu consegue trazer isso para o que tu fazes? Eita, Excelente responder isso em pergunta. 2 minutos, hein, minha amiga? Vamos Consigo. lá. Sintetiza. Não, não, é simples. Eu sempre pensei o que vai estar escrito na minha lápide, que não sou nem eu que escolho. E aí isso é muito a sua vida. Então, propósito de vida hoje está na moda você falar. Mas, na verdade, se você não sabe qual que é o seu propósito, começa pelo que você não quer, né, que esteja vinculado a você, e depois pensa no que você quer muito. O que você quer muito. Então, eu sempre quis colocar ali um legado, ó, de ajudar outras pessoas, de compartilhar aquilo ali, de mostrar que é possível, sabe? Então, para mim, hoje, em propósito de vida, é tudo aquilo que as pessoas vão falar quando eu não estiver mais aqui de legado. Acho que seria muito decepcionante só vir ganhar dinheiro, fazer sucesso, ou ter ali uma vida de uma família e só. Eu acho que a gente é muito grande, o ser humano é muito grande. Deus nos fez muito grande. É a mais pura verdade, é a mais pura verdade. É, perfeito, perfeito. Assina embaixo isso daí. Alguém quer mais uma outra pergunta? Só mais uma? Ah, acho que todo mundo ficou super impactado, viu, Sofia? Muito Ai, a bem. Ana tá aqui. Obrigado, Ana. Eu vou estar. Nossa, você tá em que país? Eu vou estar em Portugal agora, em março. E Itália. abriu. Meu marido, ele ama a Itália tanto que ele fala que a Itália é o centro do mundo. Porque eu brinco que qualquer país que a gente vai, ele para na Itália. Tipo, vamos pra lá, a gente fica alguns dias na Itália. Eu brinco por causa disso. Parabéns, Ana. A Irene quer perguntar. Oi, Irene. Ótimo. Oi, Irene. Diga, querida. Olá, boa tarde. Boa Então, tarde. Sofia, a palestra 50 tons de luxo, né? Eu tenho Uhum. interesse nesse tema e o que ficou gravado nesses minutos que você falou aqui foi a qualificação.
Então, você definiria que o luxo é a qualificação? Não, eu definiria que o luxo é a sua ação da qualificação. Porque senão o bibliotecário estaria rico. Eu leio uma média de 70 livros há uns 25 anos, não é o que eu leio, é o que eu aplico. Eu sempre falo isso, sempre me perguntam o que que eu estou lendo e tal, mas nunca o que eu estou aplicando. Tem um estudo, né, eu falo muito desse estudo, que é o Dia da Desistência nos Estados Unidos, na terceira semana de janeiro, que vai dar lá para o dia 19 e 20, que mostra, esse estudo é um estudo de Harvard, que mostra que do dia 31 de dezembro, as suas metas que você fez, quando chega na terceira semana, 70% das pessoas já desistiram. Então, por exemplo, você colocou uma dieta, você já desistiu 70% de algo das suas metas. Somente 5% vão conseguir concluir as metas em 2 anos. Então, somente se você continuar e não desistir, não é a pessoa mais brilhante ou qualificação, é quem não desiste. Você já vai estar na frente de 95% das pessoas. Só por você não desistir e continuar. Então, eu não acho. A qualificação, para mim, foi importante e tal, mas tem momento da nossa vida que não, e vale muito mais você fazer do que você só saber as teorias. Se você olhar a média, eu fiz um estudo, eu mesma, das empresas que faturam acima de 1 bilhão líquido, né, na média, a ideia dessas empresas geralmente não são dos presidentes delas, são de alguém que teve a coragem de executar a ideia, de alguém que não teve. Você olha Facebook, você olha McDonald's, você olha então, assim, as pessoas que tiveram a coragem. Então, assim, é legal, se você não tiver a qualificação agora, não dá tempo para trabalhar, porque você tem que tirar água e ganhar dinheiro. A gente tem um momento que é assim mesmo na vida. Então, você vai se juntando e vendo com pessoas. Mas faça, faça. A ação, ela é mais importante, no meu ponto de vista, tá? Porque, por exemplo, as pessoas que fizeram doutorado comigo, é o percentual disso daí, dos 5% que fazem a diferença. E aí, o que que adianta? Obrigada. Imagina, Verdade. Helena. É isso Concordo aí. com você. É isso aí, Você vai gente. pegar meu livro, tem os 50 tons, ou o curso que eu fiz aí do interativo. Se não aplicar, eu falo, gente, não há milagre, não. De Deus somos cooperadores, né? É bíblico, né? Você tem que cooperar com Deus, Quem, senão nem Deus te ajuda, meu amigo. quem quiser seguir, olha, é Sofia Martins, underline SP. Ela, assim, traz coisas maravilhosas, né? Tem mais de 1.200.000 seguidores, então tem resultado. Então, assim, na dúvida, vá para onde tem resultado. Então, assim, É, eu tá com o Google, falo. vai para onde tem resultado, não é? Sabe, eu olho, e eu sempre olhei, viu, Rijarda, não te cortando, quando a pessoa ela vai me dar uma ideia, isso lá atrás, até quando eu era corretora, a pessoa vinha me dar uma ideia, olha quanto zero ela tem na conta dela. Que se dá tão certo, por que que ela tá te dando a É que ela está ideia? te Por que que dando não é ideia. pra ela? É, exatamente. Não, Né? olha, Sofia, Porque você continua. tá ouvindo, gente, senão eu não ando, porque as pessoas têm lá, crítica em cima de crítica. Você olha a pessoa que vai lá te criticar, eu tenho 5.000 posts, eu arquivei 4.000 quando eu fui ser verificada, sou verificada desde 2020, 22. Arquivei um monte que era flyer. Você vai olhar, a pessoa tem um post e foi falar lá do, tipo, entendeu? Quem tá fazendo mais que você nunca tá te criticando. Nunca está te Quem criticando. tem tempo, entendeu? Tem nem Eu não tô tempo, criticando exatamente. alguém. Eu não tenho E não nem tem nem tempo. Eu tempo, olho, nem eu faz sei que é parte. difícil, eu vou falar algo bom para a pessoa. Ó, continua mesmo, ó, vai dar certo. Que você está construindo, você sabe como que é difícil construir. É exatamente isso. Gente, olha, eu não tenho palavras assim, porque tenho uma afinidade muito grande, não só com o que eu penso, mas com o que a gente vive dentro Ai, do que curso de bom. Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, viu? Aqui, Sofia, até muitas vezes, quando a pessoa me traz uma ideia, eu digo, você executa. Você é a mãe da ideia. Então, assim, vai lá e faz. Sim, Quem é dono da ideia é quem executa, meu. Não adianta. Tá, né, tá cheio aí de gente, cheio de tem um ideia. monte de ideia. Quanto custa, tempo, o que que a gente vai fazer agora? Vamos. Exatamente. É Ótimo, isso. perfeito. Minha querida, amei cada segundo. Eu acho que todas E que nós, vocês bom. adoraram, gente? Uhul, cadê os Obrigada, coraçõezinhos aqui querida. para a Sofia, gente? Cadê os corações? Para a gente fazer a foto? Vamos lá. Isso aí. Vamos Deitar, aproveitar, meninas, já, fazer a foto antes da aí. gente ir para o network, que às vezes algumas não conseguem ficar mais tempo, vamos já fazer uma fotinha. Bater a Uma foto. fotinha não, uma fotona. Fotona Liguem gigante. as câmeras, por gentileza, quem puder. Cadê as... Eu não Vamos sei. arrumar os cabelos, tirar o óculos ou não. Eu fiz uns laser, então eu tô sem maquiagem. Ah, minha querida, nem parece. É, E não. nem precisa.
Se você Eu quiser me ficar assim preparei. mesmo, tá maravilhosa do mesmo Tá jeito. ótimo. Vamos lá, gente, Obrigada, vocês Então, são uma continuar. meninas, graça. vamos. Uma, duas. Deixa eu só aqui. Teve um pessoal que saiu, estava no rostinho da Sofia. Vamos, sorrindo. Ok. Sorriam novamente. Ah, que massa. Prontinho. Pronto. Duas Gente, opções ó, aqui. Muito obrigada pela obrigada. E por olha, estar aguarde aí na foto. que virão novidades por aí, né, Sofia? Pode aguardar e Sim, estamos juntas. Obrigada, meu sempre. anjo. Sempre, sempre. Obrigada, Beijos. gente. Obrigada, meu bem. E agora fica a Vera comandando aí o network entre nós. Vamos fazer muitas parcerias, vamos criar caminhos bacanas para os nossos negócios. Então, a bola está contigo, Verinha.